Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso programa aqui, Rota da Admissibilidade. Hoje nós trataremos de barreiras à admissibilidade. Eu vou tratar de problemas que eu já identifiquei fazendo minutas de decisões do primeiro juiz de admissibilidade. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui, né? Sejam muito bem-vindos, espero que gostem muito desse programa aqui. Aqui a gente vai discutir questões relacionadas ao acesso às cortes superiores, né, ao STF, STJ mais especificamente. Nós trataremos da rota da admissibilidade, do recurso extraordinário, do recurso especial, de forma bem prática, né, a intenção é facilitar ao máximo a compreensão desses assuntos, que eles são tidos como problemáticos por alguns, né, para quem realmente não trabalha com isso, às vezes é um pouco complicado. Então, tudo que envolve esse acesso às cortes superiores será abordado aqui, valendo registrar que, muito embora, tanto no meu Instagram, Direito com Dulce Pontes, quanto aqui, né, a gente tem um foco muito voltado para esse acesso às cortes superiores. Eu gosto muito de dizer e de valorizar sempre a importância da atuação do advogado ou da advogada na corte local, porque recurso excepcional algum chega aos tribunais superiores se ele não for bem trabalhado na corte local. Então, há uma tendência de muitos processos ficarem na corte local e é preciso atentar para isso, é preciso fazer um bom trabalho na corte local e para quem quer acessar as cortes superiores, né, e é preciso, não pode desperdiçar questões importantíssimas, né. Mas, assim, meu nome é Dulce Pontes, para quem não sabe ainda, eu sou mestre em processo civil e analista judiciário do JPE. Eu sempre trabalhei com minutas de decisões, há mais de 12 anos que eu entrei no tribunal, fiz meu concurso, entrei no tribunal, mas eu passei 3 anos fazendo minutas de decisões do primeiro juiz de admissibilidade na segunda vice-presidência. E, assim, eu costumo dizer que isso foi uma grande oportunidade para mim, porque foi um momento que eu pude ver o processo de forma diferente, né? Quando eu cheguei na segunda vice, tudo era um mundo estranho, para mim era uma coisa diferente, mas aí eu fiz logo uma planilha com todos os óbitos, e assim, fui me dedicando muito, me apaixonei muito por esse assunto. Realmente, são muitas questões processuais, como eu gosto muito de processo, eu me identifiquei bastante com esse trabalho, né, e a gente vê muitas barreiras, a gente vê muitos óbitos, a gente vê muitas falhas que poderiam ser facilmente evitadas, e foi justamente por isso que foi me inquietando, assim, até porque eu também tenho alguns processos da minha família que também foram barrados num juiz de admissibilidade, um recurso excepcional. Então, assim, eu gosto muito desse assunto, eu acho que tem questões que são realmente, há muitas falhas no recurso, outras questões, há uma jurisprudência que realmente dificulta o acesso às cortes superiores, mas há muita coisa para a gente melhorar e para a gente fazer melhor, por isso é que eu estou aqui, abri esse programa, né, espero que vocês gostem, mandem sempre sugestões, isso aqui é para dicas, debates, discussões, a gente quebrar alguns mitos, né, e evoluir, aprender sempre mais, né, então, se você não se inscreveu ainda no canal, faça sua inscrição, fique por aqui, se você é uma pessoa que trabalha com recurso excepcional, que você pretende chegar às cortes superiores, acessar com seu processo às cortes superiores, né, esse projeto aqui é para você, e eu espero que colaborar com a sua formação, tá, e vamos trocar muita experiência, eu vou compartilhar um pouco aqui da minha experiência, de algumas questões problemáticas, sempre com a visão muito prática, né? A intenção aqui é a gente fazer um debate, algumas vezes mais aprofundado, mas sempre com uma vertente mais prática, que realmente é como eu gosto mais de abordar o processo, e a gente vai ver algumas questões mais complexas, que é muito interessante, mas também sempre com viés muito prático, certo? E o tema do nosso encontro de hoje é falar sobre algumas barreiras à admissibilidade, são problemas que eu identifiquei fazendo essas minutas, né? E aí eu quero falar para vocês um pouco o que é que acontece na admissibilidade dos recursos excepcionais, o que é feito lá dessa admissibilidade, né? Para que você consiga entender esse mapa, né? Elaborei um mapa do artigo 1030, e para que você consiga entender e dominar o que acontece, né? Porque eu, por exemplo, antes de trabalhar na segunda vista, eu não tinha tanta noção de como era a coisa. Você vai trabalhando, vai estudando muito, vai ficando mais fácil. Então, a minha intenção é que vocês compreendam como isso funciona, tá? Vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Quando um recurso excepcional, um recurso extraordinário especial, ele é interposto, ele passa por um juízo de admissibilidade provisório. Gosto de usar a nomenclatura um juízo de admissibilidade, porque é uma discussão grande
se esse juízo é realmente só de admissibilidade, tá? Mas, enfim, você interpõe um recurso extraordinário especial, e esse recurso extraordinário especial, ele da forma como está o CPC hoje, ele passa por um juiz de admissibilidade na vice-presidência ou na presidência, a depender do regimento do tribunal. No nosso caso, é na vice-presidência. Então, esse juiz de admissibilidade, ele é dito provisório, certo? Vai se verificar nesse juiz de admissibilidade se estão presentes os requisitos necessários para que a gente possa analisar o mérito do recurso. Então, a admissibilidade é um momento anterior ao mérito e você verifica se é possível a gente ingressar no mérito desse recurso, certo? Há nos recursos excepcionais, então, um juízo bifásico. Eu gosto de fazer uma analogia como se fossem duas portas, né? Você passa pela primeira porta, a primeira porta é no tribunal local, e são duas portas, realmente. Essa antessala, ela é muito rígida, né? Para você conseguir alcançar a segunda porta, é um requisito, são muitos requisitos, então são duas portas para analisar se o seu recurso, ele tem condições de ter o mérito analisado. Isso é o que é feito no juízo de admissibilidade. Em tese, há um duplo juízo, ou seja, o tribunal local faz o primeiro juízo e o tribunal excepcional faz o segundo juízo. Quando a gente vai estudar o artigo 1030 de forma mais profunda, que você tem a imagem dele na sua cabeça, você vai compreender que nem sempre há esse duplo juízo. Mas, assim, vamos entender primeiro que, em tese, há um duplo juízo de admissibilidade, tá? E também tem essa questão se isso é só admissibilidade, mas não cabe aqui a gente aprofundar tanto nessa discussão. O que eu quero só que vocês fixem é essa questão de existir realmente um duplo juízo de admissibilidade. Duas portas para que você consiga acessar as cortes superiores e ter o mérito do seu recurso analisado. São portas, é uma antessala, digamos assim, essa passagem muito rígida, né? Ela funciona verdadeiramente como um filtro, né? Para que nem todos os processos subam aos tribunais superiores, porque não teria condição de todos os processos subirem, então ela é realmente um filtro. O artigo 1030, ele traz um filtro, ele faz com que muitos recursos sejam barrados, digamos assim, que eles fiquem na corte local e que as questões não precisem subir aos tribunais superiores. Ele é feito para isso, ele foi na redação que está vigente, o artigo 1030 serve como realmente um filtro para acesso, para barrar realmente os processos, que não precisem subir. Então, a gente diz que esse juízo é provisório, mas muitas vezes ele termina sendo definitivo. A gente sabe que poucos processos sobem realmente para o Tribunal Superior, né? E aí eu pergunto a vocês, a gente fala que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, ele é um duplo juízo, e que ele é um juízo provisório. Aí eu lhe pergunto, quando a vice-presidência, ela profere uma decisão, e essa decisão é provisória, em tese, há possibilidade de rever essa decisão? Há total. O juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, ele é bifásico, tá? Ele passa por duas etapas, e ele pode ser revisto pelo Tribunal Superior. O Tribunal Superior é quem dá a última palavra na admissibilidade dos recursos excepcionais. Mas assim, gente, é isso que vem acontecendo? Não, tá? A gente tem que ser sincero, não é isso que vem acontecendo. Tá? Em tese, eles têm um duplo juízo, mas quase todos os processos ficam nas cortes locais. Por conta, daí, quando você entende o 1030, você vai entender por que isso acontece, tá? Aplicação de precedente, sobrestamento, enfim, mas poucos sobem, certo? O juízo é duplo, há possibilidade de revisão, mas na prática isso não acontece. Eu andei fazendo uma pesquisa, analisando os números dos tribunais superiores, né, e fiquei impressionada, porque da decisão que inadmite o seu recurso excepcional, cabe agravo, né, o agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial. E eles são muito inadmitidos. E o percentual, o recurso excepcionais, muitos são inadmitidos. E aí comporta esse agravo do 1042. E aí, quando esse agravo do 1042 sobe, o percentual de provimento desses agravos dos tribunais superiores é baixíssimo. No STF, no ano de 2019, esse percentual foi de 1,19%, e no STJ de 4%. E aí você me pergunta, Dulce, mas isso é culpa dos jurisprudência defensiva?
Gente, olha, a jurisprudência, queira você chamar ela como defensiva ou como você queira, ela existe. Então, você precisa conhecer essa jurisprudência e tentar driblá-la. Então, eu acho, pela minha experiência, que a jurisprudência, ela é rígida, né? Mas há muita falha, gente, há muita falha nos recursos, tá? Há falhas que poderiam facilmente ser evitadas. E aí você vê que é um artigo, 1030 é um artigo confuso, não é um artigo simples, né? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram falando que esse artigo, se ele era um labirinto, e 100% das pessoas, acho que foi 100%, respondeu que era um labirinto. Então, o artigo é confuso, mas não tem como escapar dele. O artigo está aí, ele está valendo. Então, a gente precisa superar esse artigo, né? E aí, o índice de provimento dos agravos interpostos à decisão que inadmite recurso excepcional é muito baixo. E aí, por que será isso, né? Eu fiz uma pesquisa no STJ para ver qual o motivo dessa inadmissão, desse não provimento lá, e realmente há muitas falhas na interposição desse recurso, entendeu? Sem falar em erros grosseiros, em trocar o recurso, por vários fatores, por falhas nas decisões, por complicações no artigo, mas assim, é uma realidade que se você quer que o mérito do seu recurso excepcional seja analisado no Tribunal Superior, você não tem como fugir disso. Você precisa enfrentar o artigo 1030, você precisa estudar, você precisa compreender a jurisprudência, queira você chamá-la como você quiser, e para você conseguir alcançar as cortes superiores. Não tem como você chegar nos tribunais superiores pela via do recurso extraordinário especial sem passar pelo 1030, gente. Ele é a porta de acesso do seu recurso excepcional, então é importante dominar esse artigo, tá? E é um alerta que eu faço sempre, para que a gente também não fique só rebatendo e a gente fica criticando o artigo e não dá uma solução hoje. E muitos processos ficam no meio do caminho por conta disso, tá? Então, assim, é importante que ao sair a decisão, foi proferida uma decisão no primeiro juízo de admissibilidade do recurso excepcional, essa decisão é proferida na forma do artigo 1030 do CPC, é importantíssimo saber o que fazer, como recorrer, como impugnar, como rebater essa decisão. Por quê? Você só terá, se o recurso teve a negativa de segmento, comportará um recurso, né? Se ele foi inadmitido, outro. Mas se você precisa se insurgir contra essa decisão, você tem que saber o caminho correto, como fazer isso. E muitas vezes, gente, não se sabe fazer isso. A gente vê, tem muitas situações que dá dó, você vê erros grosseiros na interposição desse recurso, né? E é chato uma decisão de erro grosseiro. Imagina você vai falar para o seu cliente, ou então se você, um processo seu, você tem uma decisão de erro grosseiro, assim, não é legal, é uma coisa chata, e não precisa disso, entendeu? Tem situações que tem erros que são imperdoáveis e que não precisavam acontecer. Então, é importante, a gente às vezes quer culpar o contexto, né, pela situação, pelo problema do nosso recurso, mas é preciso também que a gente faça a nossa parte, né, é isso que eu quero alertar aqui, tentar dar uma visão dessa rota da admissibilidade, né, como funciona a admissibilidade dos recursos excepcionais. Voltando até um pouco aqui, quero falar para vocês que o recurso ele é interposto, lembrar disso, que ele é interposto no tribunal local, tá? Já aconteceu do recurso excepcional ser interposto diretamente no Tribunal Superior e há entendimento de que isso é erro grosseiro, então não pode. Ele é interposto aqui e é por aqui que ele passa por essa admissibilidade, certo? E aí, quando o advogado pega essa decisão proferida no primeiro juízo, como as decisões, às vezes, elas realmente são confusas, certo? Muitas decisões são confusas, é importante que você entenda a decisão. E aí eu já vou dizer logo uma dica aqui, dar uma dica que, se você for ver o artigo 1030, ler o artigo, você vai ver que ele fala, no 1031, ele fala em negar segmento, tá? Para a hipótese do 1035, ele fala em inadmissão. Então, em tese, as decisões proferidas com base nesse artigo, elas deveriam ser: negou segmento nas hipóteses do 1031, inadmitiu na hipótese do 1035. Mas acontece muito de haver uma confusão nessas decisões, tá?
muitas vezes você... É porque não é fácil falar aqui, assim, não é fácil passar todas as situações que eu já vivi em relação a esse contexto. Mas, assim, acontece muito de, num mesmo recurso, você ter situações que comportariam tanto a negativa de segmento, quanto a inadmissão do recurso. Então, às vezes, o julgador, o presidente ou o vice-presidente, ele pode ele pode colocar na decisão questões que diziam respeito a uma ação de aplicação de um precedente, mas é possível que aquele mesmo recurso, ele também tenha questões óbvias da admissibilidade. Então, nesse caso, às vezes, a decisão é uma confusão nessa nomenclatura, sabe? Então, acontece de a decisão, às vezes, ela negar segmento por conta de um óbice, uma súmula 7, uma súmula 284, acontece isso, e, na verdade, ela ser uma hipótese de inadmissão. E você precisa saber que a hipótese de negativa de segmento, ela comporta um agravo, e a hipótese de inadmissão comporta outro. Então, você precisa entender. Aí, o que é que eu digo aqui para você? Muito embora eu goste muito de respeitar essa nomenclatura, tá? Negar segmento, quando é para negar segmento, inadmitir, quando é para inadmitir, muitas situações você não vai ver o respeito a isso aí. Então, tá. Então, é possível que você não se confunda quando você for recorrer, e para você compreender a decisão proferida no primeiro juízo, você tem que entender o conteúdo da decisão. Você tem que entender tudo que foi feito ali. Porque possa ser que na decisão se passe alguma questão, algum aspecto que levou à inadmissão e você, eita, como é que eu vou recorrer? Então, você precisa saber exatamente entender a decisão proferida no primeiro juízo, para que você, dessa decisão, consiga recorrer. Tá? Isso é muito importante. Muitas vezes, você pode ter feito um recurso maravilhoso, fez um recurso bom, fez um recurso joia, conseguiu, na sua peça, superar os óbices, trabalhou bem o pré-questionamento, né? Direcionou o recurso, apontou os dispositivos violados, ou seja, da Constituição Federal, da lei, né? Mas aí, quando vem a decisão, pode acontecer, você pode fazer um recurso maravilhoso e ele ser barrado. Então, e aí você não sabe recorrer. Aí você coloca a perder todo o trabalho que você teve. Isso acontece muito. Quem trabalha com recurso excepcional sabe disso, sabe o quanto os processos são barrados. E o quanto, gente, a gente está falando aqui de questões mais simples, tá? De como funciona a admissibilidade, do sistema bipartido, de que, em tese, há uma segunda revisão. Mas, assim, a gente poderia complicar muito isso aqui, certo? Então, mas o que eu quero alertar é que, primeiro, não fiquem tão ligados nessa questão da nomenclatura, certo? Entendam mais, leiam a decisão com calma e tentem compreendê-la. Você precisa compreender tudo o que pode acontecer no artigo 1030, tudo que pode acontecer no primeiro juízo. Você precisa entender a decisão, há decisões que são híbridas, há decisões que têm duplo fundamento, tem mais de um capítulo, para que você, dessa decisão, saiba efetivamente recorrer, tá? Eu também gosto muito de dizer que as decisões proferidas no primeiro juízo de admissibilidade, e quando eu falei para vocês que nós estamos nessa antessala, né, nessa antessala, nós somos a porta de acesso, né, quem trabalha na segunda vice-presidência ou na primeira, numa vice-presidência, sabe que esse é o trabalho que é feito lá, é como se fosse a porteira, digamos assim, dos tribunais superiores, para ver o que é que sobe ou não. E muitas vezes, os tribunais superiores, eles delegam mais questões para a gente, e outras vezes, assim, menos, assim, há situações, e eu fico até com receio de falar, mas há situações realmente que o tribunal, o recurso extraordinário, extraordinário especial, ele é resolvido no tribunal local, tá? Então, assim, por isso que eu chamo muita atenção para a importância do agravo interno, né, para se trabalhar bem esse agravo interno, para saber exatamente tudo que deve colocar nesse recurso. Gente, não adianta você fazer um recurso excepcional maravilhoso e você não conseguir superar o 1030, tá? O 1030, ele é a porteira, é a primeira porta de acesso ao Tribunal Superior. Seu recurso está maravilhoso, mas, possivelmente, você vai precisar recorrer à decisão proferida no primeiro juízo. E essas decisões, algumas delas não são simples. E aí você precisa saber recorrer a essa decisão. Seja para que a questão seja analisada no tribunal local, no agravo interno, ou seja,
para a necessidade de você chegar aos tribunais superiores, para que o mérito do seu recurso seja analisado. E que você tenha lá um segundo juiz de admissibilidade, o duplo juiz, a segunda parte, e que você tenha um mérito analisado. Isso é uma realidade, tá? Os processos, a tendência, cada vez mais, sobe menos processo. Então, ou você atenta para isso, ou você não vai chegar às cortes superiores. E o que me preocupa um pouco, e que depois que eu trabalhei na segunda vista, isso foi muito bom para mim, o que me preocupa um pouco é que, às vezes, os processos também são negligenciados na corte local. Então, às vezes, a pessoa não cuida tão bem do processo na corte local, achando que ele vai chegar a um tribunal superior, e em algumas situações ele não vai chegar a um tribunal superior. Então, por isso que é muito importante investir, óbvio, investir no processo, né, no decorrer do processo, no tribunal local, investir na elaboração desse recurso excepcional, atentar muito, porque os óbices, eles são aplicados por falhas no recurso, que vieram antes do recurso excepcional ser interposto. Então, por isso que não adianta você sonhar, o óbice existe, tá? Não tem como a gente dizer que ele não existe, ele existe. Então, ou seu processo está bem trabalhado para você superar esses óbices, ou não está. Óbvio que alguns óbices, eles são realmente da forma de interposição do recurso, tá? Por exemplo, eu posso falar aqui a súmula 284, de repente, se você não aponta o dispositivo legal violado, isso é o tipo da coisa na elaboração do recurso. Você não pode falhar isso, então você precisa investir também em conhecer esses óbices, em saber para que serve um recurso excepcional, para que você saiba elaborar essas peças. Mas ainda que seu recurso seja perfeito, você sempre corre o risco de ter o recurso barrado. Eu não sei qual é a experiência de vocês aí com os recursos, quanto deles é barrado, quanto não é, e das decisões, o que é que vocês acham dessas decisões. Mas, assim, muitos processos são barrados. E o que é que me preocupa muito, sabe, é a impossibilidade, pelo menos o entendimento atual, é a impossibilidade de oposição de embargo de declaração. Então, imagina se você fez um recurso maravilhoso, e o recurso tem um trânsito negado, né, por um motivo ou por outro, com uma decisão confusa ou não, né, ou se o precedente é mal aplicado, e você não sabe se insurgir contra isso. Então, você colocou tudo a perder. E dessa decisão que foi proferida no primeiro juízo, você não tem como opor embargo de declaração, porque o entendimento que vem se firmando na jurisprudência até então, e eu acredito que isso até vai mudar, é que não cabe embargo de declaração para você compreender melhor essa decisão. Então, ou você entende o artigo e entende o que realmente foi feito ali nessa primeira porta de acesso aos tribunais superiores, ou você fica sabendo que vai ser por aí mesmo, porque você não vai ter chance de opor embargo de declaração para poder dizer que você precisa entender melhor a decisão. Por isso que eu digo, é preciso investir muito na compreensão dessas decisões, dominar esse artigo, para que você, que já teve um processo que caminhou tanto, não morra, né, na admissibilidade de um recurso excepcional, né? E às vezes as pessoas erram isso, às vezes tem erros que você fica impressionada, porque às vezes a decisão é até clara, tem decisões que são tranquilas, e aí a parte entra com recurso errado, quando o artigo 1030 expressamente prevê os recursos cabíveis a depender da decisão. Então, há previsão expressa no artigo 1030. O artigo 1030 que ele trata desse acesso às cortes superiores, tá? Que é um artigo muito criticado, eu sei que muita gente fala dele, fala que é um artigo pernicioso, que é um labirinto, que é um artigo que foi, depois do CPC já ter sido, ele foi um artigo um pouco jogado, né, então, assim, a gente conhece todas as críticas, que seria inconstitucional, tudo, mas a minha preocupação é que o artigo existe, né, e que a gente tem que observar a correspondência recursal, né, a previsão expressa do recurso, a depender da decisão, e que você não pode deixar de observar isso, né. Às vezes, eu gosto muito, eu sempre faço uma analogia, assim, com o 1030, com um telefone sem fio, sabe? Porque há muita crítica ao artigo, então a lei diz uma coisa, né? Às vezes a interpretação desse artigo por vários tribunais afora pode ser diferente, né? A jurisprudência também se posiciona, às vezes, de determinadas situações um pouco diferentes do que diz a lei, até pela jurisprudência um pouco defensiva, e às vezes o advogado também não conhece tanto esse artigo, e aí fica um telefone sem fio, cada um diz uma coisa do artigo, interpreta o artigo de um jeito,
E no final das contas, o que acontece é que o seu processo vai morrer e que não vai superar a admissibilidade. E é isso que me preocupa. E é por isso que eu gosto tanto de investir no estudo desse artigo. Eu não sei se também é porque eu trabalhei no primeiro juízo, né, e tive a oportunidade de ver muitas decisões, de ver muitas falhas, e aí eu digo, meu Deus, é preciso realmente investir na compreensão desse artigo urgente, porque há falhas nos tribunais, há falhas nos tribunais superiores, é um artigo ainda muito confuso. Se ele é confuso e quer se manter ele assim, é importante ter um norte, né? Eu não vou entrar aqui hoje em todas as complicações do artigo 1030, mas a gente, como o intuito aqui é sempre estar trabalhando nessas questões de acesso às cortes superiores, né, de como superar isso de admissibilidade, aos poucos a gente vai tratando isso. Hoje, o que é que eu queria passar para vocês? Essa questão do juiz ser duplo, né, de ele ter, em tese, direito a uma revisão, né, de que é uma sala, é um filtro realmente, né, é uma sala, digamos assim, meio blindada, porque, em tese, não cabe assim, a jurisprudência tem se manifestado que não cabe a oposição de embargo de declaração, né, e aí, pessoal, eu queria saber, assim, seria muito bom o feedback, para eu saber o que é que vocês, qual é o maior problema de vocês para acessar as cortes superiores, sabe? Onde é que o processo fica mais? Ele fica nesse primeiro juízo, é a questão do mérito ser analisado, e quais são os maiores problemas? Na minha experiência, né, eu vi muita falha em recurso, muita falha. Eu já vi muita falha no recurso, tá? Muito erro grosseiro, muita falta de impugnação, muita falta de dialeticidade. Então, muitas vezes dá pena, de aplicar uma súmula 284, mas não dá para elaborar um recurso excepcional sem apontar o discursivo legal violado, que se fosse tratar de recurso especial. Então, você tem que fazer tópicos. O recurso excepcional, ele tem uma técnica. Então, é preciso observar isso. Então, a impressão que eu tenho é que, nesse primeiro juízo, há muita falha também decorrente do advogado, que muitas vezes, do advogado, da advogada, que não trabalha com isso. Óbvio que a pessoa tem outras demandas que são importantíssimas também, né, e nem sempre todo mundo está interpondo recurso excepcional, e eu sei que é difícil, às vezes é muito tempo para você parar, você estudar isso, né, e você compreender esse artigo de forma que você se livre dele e que você não coloque a perder todo o trabalho que você fez no seu processo. Eu sei que não é fácil estudar isso, eu mesma, que muito embora eu adoro estudar processo civil, sempre estudei muito, eu também não era estudiosa disso, não. Eu ficava estudando apelação, né, embargo de declaração, agravo de instrumento, e assim, eu passei a estudar a rota da admissibilidade e o artigo 1030 quando eu fui trabalhar com ele, óbvio. E eu sei que advogado não sempre tem tempo, né, para se dedicar tanto a isso e compreender facilmente, assim, não facilmente, mas dá para compreender essa rota. Então, o que eu vi mais da minha experiência de problemas que impedem que o processo suba às cortes superiores foi erros grosseiros, né, muitos erros grosseiros, falta de impugnação da decisão, muito, e dialeticidade. Eu quero trabalhar muito essa questão da dialeticidade, sabe? Os processos se perdem por falta de dialeticidade, é como se as pessoas não se comunicassem, e às vezes até o julgador também não lê tanta peça, a peça não é elaborada de forma direta, objetiva, sabe, impugnando exatamente o que é para ser impugnado, e nisso, gente, os processos vão se perdendo, sabe, isso fica muito claro quando você trabalha no primeiro juízo de admissibilidade, né? Na interposição dos recursos de decisões que inadmitem, recurso excepcional, como eu falei para vocês, é a aplicação da súmula 182, né, isso eu estou dizendo a vocês porque eu fiz essa pesquisa até no STJ, tá? Vendo as decisões que negavam provimento aos agravos em recurso excepcional. E aí é muita aplicação da súmula 182, que é inenviável ao agravo do 545, que na verdade era o agravo do CPC antigo, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão. A súmula 283, que é inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento e a parte o recurso não abrange todos eles, a súmula 284 também, que é muito aplicada, a súmula 284,
É inadmissível recurso extraordinário e ela também é aplicada no recurso no especial, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. É verdade que essa súmula é um pouco cruel, às vezes a gente aplica ela com muito rigor, mas, assim, ela é bem aplicada, e há muita falha, que poderia ser melhorada, né? São falhas, gente, e é isso que me deixa muito triste, porque são falhas que o advogado poderia vencer, não são falhas, há muita falha boba, certo? Que aí não tem como você ter uma inadmissão de um recurso por conta de algo que você poderia evitar, né? E aí também tem um agravante, que é se o agravo interno, quando o recurso tem um trânsito negado, que você vai interpor um agravo interno, tem se entendido que não cabe reclamação. Então, o processo fica por aqui, né, e não vai subir ao Tribunal Superior. Eu vejo muitos advogados sempre falam, né, dessa questão da jurisprudência defensiva, né, e aí eu insisto que por mais que haja essa jurisprudência defensiva, nesse âmbito dos recursos excepcionais, especificamente, que é onde eu estou tratando agora, falta muita técnica processual, sabe? Então, pode ser melhorado muito, há muita falha técnica que a gente pode melhorar. E o artigo 1030, para saber como recorrer, para saber como entender a decisão, eu acho que ele é fundamental nisso, tá? E aí a pergunta que eu boto para vocês aqui é se você tem como acessar as cortes superiores pela via do recurso extraordinário especial, sem passar pelo artigo 1030. Não tem que passar por esse artigo. Vai vir uma decisão, então você tem que superá-lo. É por isso que eu acho que se você quer ganhar o processo, assim, se você quer ter êxito nessa ação, se você precisa chegar às cortes superiores, porque o seu processo não foi resolvido, invista no estudo desse artigo, para que você consiga superá-lo. Ele não é fácil, ele tem suas complicações, as decisões são confusas, mas ele não é impossível. Eu não posso chegar aqui e falar para você que é impossível, porque não é, tá? Tem questões que são facilmente vencidas. Então, desejo que se você tem um processo importante e você trabalha com isso, invista nesse estudo, tá? Para que você saiba recorrer da decisão do primeiro juízo, que muitas delas são realmente confusas, mas dá para recorrer, né? É isso que eu queria falar aqui para vocês, dessa questão do duplo juízo, da atuação do tribunal local, como se dá, tá? Faremos outros encontros, e aí eu vou falar um pouco de todos os caminhos que podem ser trilhados, né, na corte local, nesse primeiro juízo, e a gente vai trocando ideias, tá? Fica por aqui, se não se inscreveu no canal ainda, faça sua inscrição, é um prazer ter você aqui, mande sugestões, dicas, opinião, o que você quer saber, o que você ainda não sabe, que será um prazer para mim, o que eu não souber, eu estudo, e a gente vai trocando ideias e trocando informações, a gente sempre tem que aprender. Toda vez que eu abro um livro que trate do recurso excepcional, eu aprendo muito. Eu acho que ainda tem muito para a gente aprender nisso aí, porque ainda tem muita confusão, até na própria aplicação dos precedentes, então nós vamos crescer muito com isso, e o que eu quero aqui é ampliar esse debate e sugestões, tá? Para que a gente, não estou fazendo aqui um estudo tão profundo, para que a gente possa ir crescendo junto e trocando discussões, e sempre que eu ver alguma coisa interessante, eu trago aqui para vocês. É isso aí, pessoal, um prazer ter todos aqui, tá? Vamos lá, deixem sugestões.